Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos ver o ponto número 5 de processo do trabalho. É um ponto sobre partes, procuradores, juspostulante, litisconsórcio, justiça gratuita, mandato tácito. É um ponto bem importante, é um ponto que a professora Janete também fazia bastante questão aqui de segunda fase. Sofri bastante aqui com o mandato tácito em especial. Bom, então a gente vai começar aqui a procurar as decisões da SPDI 1, 2. Achei aqui uma de órgão especial de outubro de 2020. E a pergunta é a seguinte: em caso de substituição processual pelo sindicato, é devida a dedução de honorários contratuais do valor do precatório se não há vínculo contratual entre os substituídos e o advogado? E aqui, consoante entendimento firmado pelo órgão especial do TST, é indevida a dedução de honorários do valor do precatório quando evidenciado que o contrato de prestação de serviços advocatícios envolve somente a entidade sindical e o advogado, não havendo vínculo entre os substituídos e o advogado. E aqui a gente tem alguns comentários, por exemplo, se no caso o vínculo fosse entre o substituído e não com o sindicato, aí a dedução seria possível. E aqui está sendo mencionado o artigo 16 da Lei 5584, e esse artigo foi revogado em 2018, e ele estabelecia que os honorários de advogados pagos pelo vencido reverterão em favor do sindicato assistente. Então, esse artigo 16 da Lei 5584 foi revogado, né? Ele falava, então, que os honorários eram para o sindicato. Então, com a revogação, não resta dúvida de que os honorários de sucumbência vão sim para o advogado e não para o sindicato. Depois mencionam aqui também o artigo 22 do Estatuto da OAB, que estabelece que a prestação de serviço profissional assegura ao inscrito na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento e aos de sucumbência. E ainda a gente tem aqui uma última observação sobre esse tema, de que a Lei 13.725 acrescentou aqui o parágrafo 6º e 7º ao artigo 22 do Estatuto da OAB, dizendo que o parágrafo 6º, que neste artigo aplica-se os honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas. E o 7º, que os honorários convencionais com entidade de classe podem prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário. Tem, assim, eu resumi, né, esses parágrafos. Mas sabe, quando eu comecei a ler, eu não achei que era tão importante esse tema, eu não achava não. Mas olha, vendo aqui que o artigo 16 da Lei 5584 foi revogado, depois que a gente tem um artigo 22 próprio no Estatuto da OAB, depois que foram acrescentados 2 parágrafos recentemente, em 2018, que falam justamente sobre essa contratação, da possibilidade de contratação direta, e que os honorários assistenciais também compreendem as ações coletivas e etc., parece ser bem, parece ser uma importância considerável, né? E aqui o órgão especial já decidiu então que não se deduz quando o contrato for com o sindicato, só se deduziria do precatório se fosse com o substituído. Próximo aqui, bom, vamos ver a de turma, está falando da jurisprudência pacificada. Se é compatível a litigância de má-fé e assistência judiciária. Então, em fevereiro de 2021, foi mencionado aqui que a jurisprudência pacífica desta corte entende que
inexiste qualquer previsão legal acerca da incompatibilidade. Então, que é possível sim. Então, não existe qualquer previsão legal acerca da incompatibilidade. Outra aqui também, segunda turma, abril de 2021, menciona que a jurisprudência desta corte entende pela impossibilidade de condenação solidária por litigância de má-fé do procurador da parte, devendo o advogado ser processado em ação própria nos termos do artigo 32 da Lei 8906. Esse aqui nós já lemos também. Outra aqui também de segunda turma, março de 2021, sobre se a carta de preposição é obrigatória. E aqui tá escrito assim: prevalece nesta corte o entendimento segundo o qual a juntada da carta de preposição decorre da prática forense. O termo também é bem bonito, né? Prática forense. Decorre, então, da prática forense, uma vez que não há imposição legal para que seja exigida a sua apresentação. Necessário salientar que, nas hipóteses dos autos, não se extrai do acórdão regional que tenha havido controvérsia acerca da condição de preposto do empregado da reclamada. Ademais, não há registro no acórdão de que a reclamada tenha sido intimada para a juntada da carta de preposição com expressa cominação da pena de revelia e confissão em caso de descumprimento. Dessa forma, conclui-se que a apresentação do documento fora do prazo não acarreta efeito da revelia. Então, resumindo, não há qualquer imposição legal para que a parte junte essa carta de preposição. Isso aqui é uma prática forense. E, além disso, no caso em concreto, a parte não foi intimada com a expressa previsão legal dos efeitos da revelia e da confissão, caso ela não juntasse. Ela nem sequer, então, foi avisada de que haveria não esse ônus, mas assim, essa consequência. E, então, aqui a apresentação fora do prazo não acarretou qualquer prejuízo e também não acarretou os efeitos da revelia. Esse aqui, então, esse é o entendimento da corte. Para o próximo. Aqui, de fevereiro de 2022, fala que a subseção 2, especializada em dissídios individuais, extinguiu uma ação rescisória que buscava desconstituir uma sentença em que a empresa foi condenada a pagar dívidas trabalhistas ao empregado. Segundo o colegiado, a sócia não foi parte no processo trabalhista e, portanto, não tem legitimidade como pessoa física para questionar a decisão. Então, uma pessoa, a sócia da empresa que ajuizou essa ação rescisória, mas a OSBD 2 entendeu que ela não tem legitimidade, então, para ajuizar essa ação, porque ela não foi parte no processo originário. Apesar de arcar com efeitos financeiros na fase da execução, porque os seus bens foram atingidos, o seu interesse é meramente econômico, o que afasta o seu enquadramento como terceiro juridicamente interessado. Nossa, eu achei super legal. Achei bem interessante. Ela foi afetada na fase de execução, mas ela não foi parte, ela tem só interesse econômico, o que então não justifica a sua legitimidade para a ação rescisória. A gente tem aqui quarta turma. Quarta turma.
7ª turma. Vamos ver aqui se tem um... Sim. Olha. É uma aqui da 7ª turma de junho de 2021, mas vai falar aqui da jurisprudência da corte. Qual seria a atual posição da turma do TST acerca da possibilidade de condenação do beneficiário em honorários? Ah, já teve decisão do STF sobre isso. Então, eu vou pular, tá? Porque eu acho que ficou prejudicado. Que já tem a decisão do STF, eu acho que nós já lemos, inclusive. Não, eu não li. Mas eu acho que vai estar mais pra frente por aqui. E se não tiver, eu volto. Porque é bem importante. Bom, a gente vai descobrir, né? É a ADI, eu sei porque eu fiz uma questão de segunda fase. Olha que chique. Sei até a ADI. Qual que é o número? É a ADI 5766. E vou então falar aqui rapidinho, porque eu lembro, eu acho que tá a ver, né? Eu vou resumir. A ADI 5766, o pedido foi que fosse declarado inconstitucional a expressão do parágrafo 4º do artigo 791, acho, que falava que... Ai, pena que o computador tá desligado, senão eu ia ler esse parágrafo. Eu vou ligar, mas eu acho que não vai dar tempo. Que falava que ele vai pagar no prazo com o que ele receber daquela ação ou de outras ações também. Então, pediram para que fosse declarado inconstitucional esse pedaço. E... Resumindo a história, de acordo com os embargos de declaração, foi então declarado inconstitucional conforme o pedido. Então, essa expressão não vale. Então, ele ainda arca, aqui, assim como no CPC também, o beneficiário arca, mas vai ficar suspenso e, salvo engano, pelo prazo de 2 anos. No CPC é 5 anos e no processo do trabalho é de 2 anos. Em suma, é isso. Mas depois, só pra gente não ficar aqui, e só porque eu quis ver se eu lembrava também, mas já aproveitando, né, que nós tocamos nesse assunto. Mas depois eu volto, se não tiver por aqui, porque eu acho que não tava lá no material que eu já vi do teste das decisões do STF. Mas bom, vamos lá. MPT tem legitimidade para atuar na defesa de direitos individuais homogêneos, aqui é a 3ª turma, mas para o entendimento desta corte, ela é no sentido de que o MPT tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública não apenas para efeitos de interesse difuso, defesa de interesse difuso, mas também para tutelar direito coletivo e individual homogêneo, desde que demonstrada a relevância social. Na hipótese dos autos, observa-se que aqui fazia, então, o objeto ele era de individual homogêneo e tinha essa relevância social. Então, isso legitimava o MPT para atuar no caso. Bom, depois eu olho. O computador ligou, até que rápido. Foi 2ª turma. De junho de 2021, que fala aqui do entendimento da corte. Sobre se a empresa em recuperação judicial está isenta de garantir o juízo para recorrer na fase de execução. Aqui a resposta é a seguinte: o entendimento que prevalece nesta corte é no sentido de que apenas na fase de conhecimento é aplicável o disposto no artigo 899, parágrafo 1º. Vamos aproveitar que o computador está ligado e ver o que diz esse artigo 899, parágrafo 1º.
899, parágrafo 1º. Sendo a condenação de valor até 10 vezes o salário mínimo, nos dissídios individuais, só será admitido recurso mediante prévio pagamento do depósito da respectiva importância. Então, trata-se do depósito judicial. Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância do depósito em favor da parte vencedora por simples despacho do juiz. Então, apenas na fase de conhecimento é aplicável o disposto no artigo 899, parágrafo 1º, que é a garantia do juízo. Uma vez que, ainda que se discuta o mérito da controvérsia, não se aplica os termos do referido dispositivo aos processos em fase de execução, na qual já houve condenação. No caso de execução, exige-se a garantia do juízo por meio do depósito do valor ou penhora dos bens, bem como seguro garantia judicial, com acréscimo de 30% do valor da execução. Artigo 884, parágrafo 6º, 884, parágrafo 6º da CLT, 835, parágrafo 2º do CPC e OJ 59 da SVD2. Não estando garantido o juízo pelas modalidades indicadas, incumbe ao executado proceder ao recolhimento do depósito no valor da execução e não fazendo corre de exersão. Então, pelo que eu entendi aqui, a empresa em recuperação judicial não está isenta de garantir o juízo na execução, só na fase de conhecimento. Olha, aqui acho que é importante a gente ver que referências que são essas. O J59 da SVD2 fala que a carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito em execução, acrescido de 30%, equivalem a dinheiro para efeito de gradação de bens penhoráveis, estabelecida no artigo 835 do CPC. Então, carta de fiança e o seguro acrescido de 30% equivale a dinheiro. OJ 59. Aí ele mencionou aqui também o artigo 884, parágrafo 6º, que diz que a exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas e ou aqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Tem também outras hipóteses, né, da reforma trabalhista, mas acho que é para recolher a metade daí, né? E aqui é que não a exigência de garantia ou penhora, então, não precisa garantir o juízo e nem ter penhora as entidades filantrópicas e aquelas que compõem ou compuseram a diretoria dessas entidades filantrópicas, então. Então, não é o caso, a empresa em recuperação judicial não está nesse 884, parágrafo 6º, e então ela precisa garantir garantir o juízo na execução, é isso mesmo, só no de conhecimento que não. Eu acho que é isso. Me falta... Eu sei que tem mais artigos na CLT que eu queria lembrar para pesquisar, mas ainda não li. Daqui, quando a gente terminar, inclusive, esses pontos de processo do trabalho, que eu vou voltar a ler lei, aí a gente vai para o processo do trabalho. E aí, então, vou lembrar. E eu espero que vocês lembrem também comigo. Agora a gente tem que mais quarta turma de janeiro de 2021, mas está falando de entendimento da corte. Essa corte avaliou o teor do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor e firmou jurisprudência no sentido de que a ação ajuizada pelo sindicato como substituto não induz litispendência nem faz coisa julgada em relação à trabalhista
a reclamação trabalhista com o mesmo pedido e causa de pedir, proposta de forma individual pelo empregado e que o referido dispositivo legal não exclui de sua incidência as ações coletivas. Então, não exclui o TST, analisando, então, o artigo 104 do CDC, diz que a ação coletiva não induz litispendência e não faz coisa julgada em relação às ações individuais. E aqui, então, a gente tem que lembrar do artigo 104. Aqui também é de quarta turma, de abril de 2021, mas está falando sobre o entendimento da corte e é sobre o sindicato se ele possui legitimidade para substituir o trabalhador em ação judicial para cobrar horas extras. Porque parece que não é aquele... Bom, ele falou trabalhadores, né? Então seria aqui um direito individual homogêneo, eu acho. Bom, a decisão diz que o posicionamento do excelso STF e da egrégia turma da SBD-1 desta corte é a de que a substituição processual do sindicato não se restringe às hipóteses em que se discutam direitos e interesses coletivos, podendo a entidade sindical defender direitos individuais subjetivos da categoria que representa, inclusive em casos de pleito de horas extras, não obstante a necessidade de se estabelecer tratamento distinto aos institutos da legitimidade para a causa e da adequação da via processual eleita, o fato é que, em relação à legitimidade ativa, resta superada a discussão no âmbito deste Tribunal Superior e do STF. Então, ele tem sim, ele menciona aqui o artigo 8º, parágrafo 3º, falou que a substituição processual também cabe para os direitos individuais subjetivos da categoria. Então, acho que os termos aqui chave são os direitos individuais subjetivos da substituição processual, e aqui a gente tem o artigo 8º, inciso 3º. Eu troquei de lugar onde eu tô colocando as fichas, eu me perdi. Eu falei, cadê minhas fichas? Eu mudei de lugar. Outro aqui. De turma, fala da jurisprudência, de fevereiro de 2021, sobre força maior. Se a doença do advogado aqui configura um motivo de força maior. A jurisprudência desta corte é no sentido de que, para efeito de suspensão do prazo recursal, não configura motivo de força maior a doença do advogado que não impede sua atuação de forma absoluta, em especial o ato de subestabelecer o mandato que lhe for outorgado. Não configura motivo maior a doença que não impede que ele subestabeleça. Então, se o advogado está doente, mas ele teria capacidade ele conseguiria subestabelecer seus poderes, então não é considerado força maior. E daí não está configurada a justa causa de que trata o artigo 223, parágrafo 1º do CPC de 15. Depois também aqui é de terceira turma, de fevereiro de 2021, mas fala dos precedentes da SBDI1. Diz que o posicionamento pacificado no TST, na linha do STF, é que as entidades sindicais detêm amplo espectro de atuação na defesa dos interesses das respectivas categorias, possuindo legitimidade para atuar como substituto em casos de direitos individuais homogêneos. Olha que lindo, ele tem amplo espectro de atuação. Muito show. Depois nós temos aqui, vamos ver se fala de jurisprudência.
Essa aqui não fala. Essa aqui não fala. Mas, gente, eu vou ler porque é bem interessante. Apesar, são decisões de turmas. Uma decisão aqui na 6ª turma. E a outra eu cortei. Não sei de qual turma que é. Mas as duas são sobre a comprovação para justiça gratuita. É importante. Então, bom, vamos lá, sem mais delongas. A legitimidade, não, desculpa. Decorrido mais de 1 ano e meio da data do ajuizamento, deve a reclamante recurso provar que ainda está desempregada ou apresentar documentação acerca da sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Está superada a súmula 463? É uma questão bem controvertida, né? Essa da comprovação ou não, os novos requisitos da reforma trabalhista. Então, vamos ver aqui o que decidiu essa turma, que eu não sei qual é. Tá falando aqui, acho que da súmula 463. A súmula 463 diz o seguinte: inclusive, eu fiz uma resposta de segunda fase esses tempos. Era sobre a ADI 5... Olha, agora eu esqueci, 5766. Agora só falta ser esse, né, o número. Mas da ADI sobre os honorários advocatícios no processo de trabalho e a justiça gratuita. E eu não coloquei essa súmula. E o professor colocou uma notinha. Tirou minha nota, né? Eu não pontuei. Porque deveria estar no espelho a súmula 463. Então, para a gente gravar a importância de mencionar esta súmula, ainda mais o concurso sendo nacional, temos então que mencionar as súmulas referentes à matéria. E referente então à alteração da reforma, justiça gratuita, etc., a gente tem que mencionar essa súmula 463. E ela diz que a partir de 26 de junho de 2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para este fim, e aqui eles fazem referência ao artigo 105 do CPC. No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração, é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo. Então, pessoa física, basta a declaração do advogado com procuração específica, e PJ precisa demonstrar. Em suma, é isso. Bom, aí então, voltando aqui, essa súmula estava calcada para essa turma, que eu não sei qual é, me desculpem, mas para uma turma do TST, essa súmula estava calcada na redação anterior do parágrafo 3º do artigo 790 da CLT, que previa a mera declaração de insuficiência econômica para isentar das custas processuais. Com a reforma trabalhista, se o trabalhador recebe salário superior a 40% do teto do benefício da Previdência Social, há necessidade de comprovar a sua insuficiência econômica. A mudança foi clara e a súmula restou superada. Exigir a comprovação da insuficiência de quem ganha acima do teto não atenta contra o acesso à justiça. Não se pode pretender que o verbete superado continue disciplinando a concessão da gratuidade de justiça, transformando a alegação em fato provado, invertendo a presunção e onerando o Estado. Nem se diga ser difícil provar a insuficiência,
Basta elencar documentalmente os encargos que se tem que superam a capacidade de sustento próprio e familiar e comparar aos gastos que se terá com o acionamento da justiça. Então, aqui essa súmula não valeria, porque ela foi calcada numa base legal antes da reforma trabalhista, que trouxe, então, uma norma própria para a Justiça do Trabalho, que, então, exigir que seja aplicado os requisitos do artigo 790 não fere o acesso à justiça, que esse verbete aqui, ele transforma a alegação da hipossuficiência em fato provado, que isso onera o Estado e que não é difícil provar a insuficiência, basta comprovar os gastos da pessoa com o gasto que ela teria e que isso, então, lhe feriria o acesso à justiça. Agora, vamos ver essa aqui agora que eu vou ler, a sexta turma, de março de 2021. Como provar a situação de hipossuficiência econômica para fins de deferimento? A forma de comprovação. Embora a CLT atualmente não trate sobre a questão, a norma do processo civil é plenamente aplicável, seguindo uma evolução legislativa de facilitação do acesso à justiça, em consonância com o texto de 98, estabeleceu que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente pela pessoa natural. Tem a súmula 463, em consonância com o CPC de 15. Nesse contexto, mantém-se no processo do trabalho, mesmo após a reforma, o entendimento de que a declaração goza de presunção relativa de veracidade e se revela suficiente para tal condição. Artigo 99, parágrafo 2º do CPC de 15. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, princípio da igualdade, princípio do acesso à justiça. Olha só, então, uma parte aqui tá falando que você tem que comprovar, e a outra parte aqui tá falando que você vai usar de forma, então, subsidiária ou supletiva, acho que é supletiva. Usar, então, de forma supletiva ao CPC, que o CPC permite que você junte a declaração, que além disso a gente ainda tem a súmula 463, e que isso está em consonância com o princípio da igualdade, né? Porque esse processo de trabalho não seria diferente, mais rigoroso que o processo civil, princípio da inafastabilidade da jurisdição e etc. Bom, oitava turma, vamos ver. Aqui não fala, eu acho, da jurisprudência da corte, mas é uma coisa que eu gostaria muito de saber, que eu tenho curiosidade, que eu já li, claro, né? Já grafei, mas eu não lembro. A mera referência à comprovação dos requisitos para a formação do grupo tem o condão de conferir completude à prestação jurisdicional? A mera referência à comprovação dos requisitos para formar um grupo econômico não tem o condão de conferir completude à prestação jurisdicional, especialmente porque não especifica quais são eles e por que estariam presentes, de forma a admitir a inclusão da agravante no polo passivo e a responsabilidade solidária dos integrantes do grupo. Assim, a nulidade do acórdão deve ser acolhida. Na hipótese, então, os embargos foram opostos para provocar o pronunciamento acerca da presença dos elementos indispensáveis à configuração de um grupo econômico e da inclusão da parte agravante, sem que houvesse a abertura do incidente de desconsideração e sem a garantia do contraditório. Isso aqui não basta, então. Pedir a mera declaração não é o suficiente. Provavelmente aqui deveria ser necessário o incidente, para que aí sim, com o contraditório e a ampla defesa, a parte fosse incluída. A mera declaração não é suficiente para trazer a parte, a outra empresa ou o sócio aos autos.
É isso, né? Agravante e a responsabilidade solidária. Acho que é isso. Benefício da justiça gratuita deferido à empresa engloba o depósito recursal? Ah. Ai, é de turma. Será que é entendimento da corte? Acho que sim. Não. Bom, eu vou ler o entendimento da terceira turma, tá? Para a terceira turma, o benefício da gratuidade está limitado apenas às custas e não compreende o depósito recursal, por este ser mera garantia do juízo. Além disso, segundo o entendimento jurisprudencial vigente, o artigo 98, parágrafo 1º, inciso 8º do CPC, que inclui os depósitos recursais, não se aplica ao processo de trabalho em virtude da finalidade específica do depósito recursal trabalhista, que é o da garantia do juízo. Aplica-se, assim, a hipótese dos autos, a súmula 128, item 1, que diz que é ônus da parte recorrente efetuar o depósito em relação a cada novo recurso sob pena de deserção. Atingido o valor da condenação, nenhum depósito mais é exigido. E o artigo 789, parágrafo 1º, que diz que as custas serão pagas pelo vencido após o trânsito em julgado. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo legal. No caso concreto, a reclamada deixou de efetuar o recolhimento do depósito relativo ao recurso de revista, mesmo após a concessão de prazo pelo TRT, o que torna inequívoca a deserção. Assim, não houve recolhimento, não foi atingida a finalidade da garantia do juízo. Olha, esse aqui é o entendimento da terceira turma. Ele está falando aqui, segundo o entendimento jurisprudencial vigente, o artigo 98, parágrafo 1º, inciso 8 do CPC, não se aplica à CLT porque os depósitos judiciais têm finalidades diversas. Eu gostaria de ler mais, porque para mim não faz muito sentido não ser aplicado também ao depósito judicial, só as custas. Pensando assim no acesso à justiça. Mas, enfim, está visto. Vamos ver o que mais. Quarta turma. SBDI 1. Admite-se a regularização quando inexiste instrumento de mandato juntado aos autos? Vamos ver. A irregularidade de representação, passível de ser sanada mediante abertura de prazo nos termos do artigo da súmula 383, inciso item 2, é verificação em procuração ou subestabelecimento já constante dos autos, o que não se constata na hipótese vertente, diante da ausência do mandato da advogada. Por isso, então, não merece reparos a decisão que denegou o seguimento aos embargos. E aqui a súmula 383, item 2, diz que, verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou subestabelecimento, já constante dos autos, o relator ou órgão competente para julgamento do recurso designará o prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Descumprida, ele não vai reconhecer do recurso ou determinará o desentranhamento das contrarrazões. Isso é o sono. Então, só vale sanar o vício se fosse regular, mas no caso aqui sequer foi juntado.
Depois a gente tem uma decisão do STJ, mas eu não vou ler. Depois tem da SBDI 1, essa sim, de março de 2021. Se o MPT tem legitimidade para questionar desconto de contribuição de empregado não sindicalizado. O sistema aqui, vou começar a ler. O sistema de tutela jurisdicional dos direitos transindividuais encontra amparo na ACP, instituída pela Lei 7347 CDC. Este, por sua vez, criou nova categoria de direitos ou interesses individuais por natureza, mas que, em razão da sua homogeneidade, podem ser tutelados por ações coletivas. As pretensões repousam sobre direitos individuais homogêneos, passíveis de defesa pelo parquê. Então, sim, o MPT tem legitimidade para questionar desconto da contribuição de empregados não sindicalizados. Trataria aqui de um direito individual homogêneo. Foi mencionado aqui o CDC e a ACP. E aqui, então, fala em razão daqui da natureza específica da homogeneidade dos direitos. Depois a gente tem terceira turma, sétima turma. Aqui a gente tem uma também de turma, que eu acho que é dessa da sétima. Fala assim, o ministro do TRT lembrou que o ministro do TST lembrou que o TRT contrariou jurisprudência consagrada do TST sobre a matéria. Citou diversos precedentes em sentido da competência da Justiça do Trabalho, pois os bens pessoais do sócio não se confundem com o patrimônio da empresa. Então, aqui, se a Justiça do Trabalho poderia prosseguir com a execução contra os sócios, e aqui está mencionando que há diversos precedentes dizendo que sim, o patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa, que está agora em recuperação judicial. A quinta turma, vamos ver. Esse aqui também é da sétima turma, SBDI 1, não, é precedentes da SBDI 1. Aqui tá falando da legitimidade de causa, que ela é aferida pela pertinência subjetiva. Tá falando, ocorre que o espólio é parte legítima para pleitear apenas direitos transmissíveis, mas não direitos personalíssimos dos herdeiros. O entendimento que vem sendo adotado por esta corte é o de que os danos morais e materiais são intransmissíveis, dado o caráter personalíssimo, de forma que não integram a massa patrimonial do decujus. Depois a gente tem aqui uma decisão do órgão especial, dizendo que há evidente litisconsórcio passivo necessário e unitário em ação trabalhista cuja pretensão envolve reconhecimento de vínculo diretamente com a tomadora, sob a alegação da ilicitude da terceirização. E aqui a gente tem a decisão do incidente de recurso repetitivo número 18, de definição da espécie dos efeitos jurídicos do litisconsórcio passivo. Ai, que bom, eu acho que a gente leu esse daqui no ponto 11 de Direito do Trabalho sobre terceirização, se não estou enganada, e acho que essa decisão estava lá. Eu falei, mas não era para estar aqui. Mas bom, que bom que está aqui de novo. Mas o que não está aqui só um minutinho. Essa decisão aqui é bem importante. Então, já vamos chegar lá. Eu só quero conferir como que é essa decisão da... Eu sei porque agora essa decisão dos honorários advocatícios e o STF... Não é 5766, eu acho.
Será que é 5166? Vamos mirar honorários advocatícios trabalhistas reforma. Vamos ver de quando que é. A DIN 5766. Eu acho que foi o quê? Embargos rejeitados em junho de 2022. Ah, não tá aqui, porque esse não é o ponto de honorários, esse é o ponto da justiça gratuita. Ah, vai estar no ponto 11, porque o ponto 11 fala da sentença honorários periciais advocatícios. Ufa! Gente, não é possível que essa decisão tão importante não está no meu material. Como assim? Tá, então, bom, daqui a pouco a gente chega no ponto 11. A gente já tá no 5. Mas, ai, que alívio, não pode passar. Então, esse todo meu espanto aqui é porque, para nossa prova, segundo o concurso nacional da magistratura do trabalho, mas isso assim, essa ADI, a gente tem que saber muito. Tem que saber muito decorado, igual essa decisão aqui. Não dá pra ir sem saber. E olha aqui, essa aqui, né, que a gente vai ler agora. Ah, então, só no ponto 11, vamos verificar essa decisão da ADI 5766. Se Deus quiser, está lá. Porque se não tiver, nossa, eu vou me dar um puxão de orelha. Eu sei que tá também, tá no meu material de doutrina. Isso eu tenho certeza que eu lembro que tá lá. Mas tem que estar aqui, não deveria estar só lá. Mas bom, daqui a pouco a gente vai descobrir. Então, aqui sobre o litisconsórcio, esse 5.5 foi decidido pelo Tribunal Pleno. Essa data até é fácil, olha, da gente lembrar, que é 22/2 de 2022. Então, eles decidiram, 22/2 de 2022, o incidente de recurso repetitivo número 18, definindo a espécie dos efeitos do litisconsórcio passivo nos casos de ilicitude de terceirização em serviços de atividade fim. E aqui, o Tribunal Pleno, considerando os efeitos vinculantes da interpretação fixada pelo STF, aqui colocar o artigo 102, parágrafo 2º da CF, do julgamento da ADPF 324 e do recurso extraordinário com repercussão geral 958-252, decidiu por maioria, sem modulação dos efeitos, aprovar as seguintes teses. Então, aqui, considerando então as decisões do STF, em resumo, da DPF 324, que é mais fácil para a gente lembrar, sem modular os efeitos, ela decidiu 4 teses. 4 teses jurídicas aqui nesse tema repetitivo número 18. Ah, e para a gente fazer menção a esse aqui, dá para falar então do tema repetitivo número 18. Então, o tema, a tese 1. Nos casos de lide decorrente de alegação de fraude sob o fundamento de ilicitude da terceirização de atividade fim, o litisconsórcio passivo é necessário e unitário. E aí explica. Mas assim, a tese principal é que quando tiver discussão de terceirização lícita ou ilícita, o litisconsórcio é passivo e unitário. E agora ele vai explicar. Necessário porque é manifesto o interesse jurídico da empresa de terceirização para defender seus interesses, em especial da validade. Então, resumindo, é necessário porque
empresa de terceirização quer demonstrar a validade do contrato. E por isso que é necessário. E é unitário, porque o juiz tem que resolver de maneira uniforme. Resumindo, então vamos lá. A gente já viu mais detalhado também do ponto de terceirização em direito individual. É necessário unitário, é necessário porque tem interesse, unitário porque vai se resolver igual para ambas as partes. Tese 2. A renúncia à pretensão formulada na ação não depende de anuência da parte contrária e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Cumpre apenas ao magistrado averiguar se o advogado signatário da renúncia possui poderes e se o objeto envolve direito disponível. Então, assim, a parte pode renunciar a uma pretensão na ação. Para isso, não depende da anuência da outra. É necessário, é unitário, mas quando uma parte aqui quer renunciar, ela não precisa da autorização da anuência da parte contrária. E aqui, tem dois requisitos para que isso ocorra, é que o signatário da renúncia deve ter poderes e o direito deve ser disponível. Assim, é possível o pedido de homologação, ressalvando-se ao magistrado o exame da situação concreta, quando necessário preservar os efeitos das decisões vinculantes. Então, o que está dizendo aqui? Beleza, renuncia, a pessoa que é a signatária só precisa ter poder e o direito precisa ser disponível, não tem problema, mas o juiz, no caso concreto, tem que verificar se essa renúncia não é uma manobra processual lesiva ao postulado da boa-fé. E aqui ele está citando os artigos 927 do CPC, que fala sobre a consolidação do entendimento jurisprudencial, fala sobre a uniformidade das decisões. Então, assim, é para preservar a isonomia e a segurança jurídica. Então, assim, essa renúncia aqui não pode ser uma manobra. O juiz tem que ficar atento ao caso concreto. E aí, a gente tem uma subtese aqui, tese 2.1. Depois da homologação, provavelmente depois da renúncia, depois aqui tá falando depois da homologação, mas o tópico acima tá falando da renúncia. E aqui, ó, só acrescentar, que são os artigos que estão mencionados aqui. Então, eu vou até pegar outra cor para riscar o artigo. Ele tá falando que se for uma manobra processual para lesar aqui a segurança, a isonomia, etc., fere a boa-fé, tá mencionando aqui o artigo 80, inciso 1, 5 e 6 do CPC. Mencionam aqui também sobre o efeito vinculante das decisões do STF, citam o artigo 102, parágrafo 2º da CF e o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9882. E também menciona, como eu falei, o artigo 927, inciso 1 a 5 do CPC. Continuando, depois da homologação, a parte não pode deduzir pretensão contra qualquer das empresas prestadora contratada ou tomadora contratante com suporte na ilicitude da terceirização. Tese 2.2, o ato homologatório acarreta a extinção do processo por ficção legal, resolve o mérito da causa, artigo 487, item inciso 3, a linha C. Produz coisa julgada material, atinge a relação jurídica que deu origem ao processo e somente é passível de desconstituição por ação rescisória. E aqui está mencionado artigo 525, parágrafo 15, 535, parágrafo 8º, e eu me lembro disso ter me chamado a atenção da outra vez, porque é mais uma vez aqui o STF comentando que da homologação aqui na área trabalhista cabe a ação rescisória. Então, aqui recentemente, em 22 de fevereiro de 2022, na decisão do tema 18, o TST
deixou expresso no item 2.2 que da homologação aqui, esse ato homologatório acarreta a extinção do processo por ficção legal e, em face disso, cabe ação rescisória, e menciona aqui os artigos 525, parágrafo 15, 535, parágrafo 8º e 966, ou ainda pela via da impugnação à execução, que é o artigo 525, parágrafo 12, isso ainda quando não transita em julgado, provavelmente. Então, ainda pela via da impugnação à execução também pode, ou ainda também dos embargos à execução, 535, parágrafo 15, parágrafo 5º. Então, a gente pode, na verdade, impugnar essa homologação por várias formas, pela ação rescisória, pela via da impugnação à execução e pelos embargos à execução. Então, ou ação rescisória, ou envolvendo a execução, pode ser pela impugnação ou pelos embargos. E eles mencionam aqui o artigo 525, parágrafo 15, 535, parágrafo 8º, 966 para ação rescisória. Depois, para impugnação à execução, mencionam 525, parágrafo 12, e para embargos à execução, 535, parágrafo 5º, e acarreta a perda do interesse jurídico no exame do recurso. Agora, a tese 3 diz que, em sede de mudança de entendimento dessa Corte, por força da unitariedade imposta pela decisão do STF, que foi uma superação abrupta, a ausência de prejuízo decorrente da falta de sucumbência cede espaço para a impossibilidade de reconhecimento da ilicitude da terceirização. Sendo assim, como litisconsorte necessário, a empresa que presta, a empresa prestadora do serviço, que mesmo estando no polo passivo, se ela não sofreu condenação, ela tem interesse em recorrer, porque ela quer demonstrar a licitude do vínculo. Então, aqui está falando, olha, da ausência de prejuízo, essa empresa, então, que não foi condenada no sentido de que foi reconhecido o vínculo, então ela não vai ter responsabilidade assim, ela teria responsabilidade subsidiária só, se não estou enganada, ou nenhuma responsabilidade. Agora, eu não vou me recordar, mas mesmo ela não tendo prejuízo, porque não teve sucumbência, ela tem interesse porque, em razão do novo entendimento do STF, eles tiveram aqui uma superação abrupta de posicionamento do TST, e agora, então, ela tem interesse em demonstrar a licitude da terceirização. E a última tese aqui, diante da existência de litisconsórcio necessário e unitário, a decisão obrigatoriamente produzirá efeitos idênticos para as empresas. Logo, a decisão em sede de juízo de retratação, mesmo quando apenas uma das réis interpôs o recurso extraordinário, alcançará os litisconsortes de maneira idêntica. Então, juízo de retratação também afeta a outra parte, mesmo que ela não tenha interposto o recurso, em razão do litisconsorte necessário e unitário. Ufa! Quase uma hora pra gente ver, né, como que esse ponto tem bastante coisa, e a gente pulou aqui várias decisões de turma, né, foram aquelas que ou mencionavam a jurisprudência da corte, ou SVD 1, ou órgão especial, e etc. Muito bom, mas a boa notícia é que o ponto 6 e ponto 7 são curtinhos e serão mais rápidos. Até os próximos vídeos.